Quando o Robson começou aqui falando sobre a sociedade, como nós somos violentos, uma das coisas que me chamou a atenção é como o Japão conseguiu controlar a violência. E eles controlaram a violência de uma maneira extremamente violenta no século XIX. Porque eles, se vocês andarem em Tóquio hoje, é um inferno achar os endereços. Porque os bairros foram agrupados por um número de vigilância. Então, em cada quarteirão morava um conjunto de famílias. E se alguém naquele bairro cometesse um crime, todas as famílias eram igualmente punidas. Então, como um país coletivista, a punição era coletiva. Como havia uma punição coletiva, a sociedade se organizou horizontalmente para evitar desvios. Então, embora hoje você tenha um Estado democrático de direito em que isso não é possível, você tem um controle social horizontal muito bem montado, de modo que os mais velhos do quarteirão, aqueles que já estão aposentados, que teoricamente têm mais tempo, eles vigiam para ver se algum jovem não está se desviando. E eles vão na escola avisar que tem um padrão de comportamento que não é legal, um comportamento antissocial daquele jovem. E a escola aí começa a trabalhar aquele jovem para evitar que ele se perca no caminho. Esse controle social, muita gente diz, corresponde à enorme capacidade do Japão de entregar segurança a um baixíssimo custo e com baixíssima violência. Os policiais estão desarmados e muito do foco pode ir para a investigação. Então, existem milhares de maneiras daquilo que o Robson diz, das sociedades historicamente se organizarem para ser menos violenta. Todos os estudos, e eu estava conversando com o Ibis e com o Sultani agora ali, todos os estudos mostram que sociedades com grande heterogeneidade e grande incerteza tendem a maior violência. Então, nós temos a questão da heterogeneidade e a questão da incerteza. E, de muitas maneiras, eu pensei em compartilhar isso para a gente poder pensar de uma maneira maior como uma organização horizontal poderia mitigar um pouco essas questões. Porque se você tem heterogeneidade, você dificilmente tem empatia pelo outro. O outro é um outro completamente diferente, é um outro que te ameaça. A capacidade de articulação da sociedade civil, ela depende dessa empatia, se colocar no lugar do outro, em patos, nos pés do outro. Quando a gente vê o outro como absolutamente diferente, como esse outro que me ameaça, eu não consigo fazer esse exercício, então eu tendo a recorrer à violência. Eu quero uma polícia que vá lá e enquadre aquele filho da mãe que de alguma maneira me ameaça. Quando nós olhamos para uma situação como hoje, de extrema incerteza e extrema heterogeneidade, porque todos os diferentes tiveram acesso à voz na política, a gente começa a querer uma solução rápida para acabar com a bagunça. E a gente estava conversando sobre o risco que isso traz para a democracia e para a evolução do Estado de Direito, porque a evolução do Estado de Direito demandaria essa capacidade de diálogo com os diferentes e essa capacidade da gente se organizar para reduzir as incertezas, encontrando pautas comuns. E a gente está longe de conseguir isso. Eu vou passar a palavra para eles para a gente retomar, então, a discussão. Como nós paramos, eu vou rapidamente reler as pautas que surgiram antes do almoço. Para o Pinheiro apareceu a pergunta sobre a questão da desmilitarização. O André trouxe a questão do Pacto Social e do Índice de Desenvolvimento Social, e eu entendi que essa questão era para ser comentada pelo Robson. Foi isso, André? A Bianca trouxe a questão do desenvolvimento de pessoas nesse micro-level, no nível mais das interações humanas concretas, não é isso? Esse empoderamento a partir desse nível. Teve a questão do Sérgio, de pensar a questão das rotinas e o impacto das rotinas da escala 24/72, como dificultando
o foco no aprimoramento e a questão da corrupção. A Rosane trouxe o desafio da municipalização da política e da polícia preventiva com mais monitoramento e mapeamento. É claro que certamente tem muita coisa que a gente pode fazer em termos de decisões operacionais e estratégicas na área de segurança. Vocês citaram isso, vocês falaram um comando qualificado, estável, a experiência de vocês no comando foi infelizmente até muito breve, capacidade de investigação da polícia, formação de policial, combate à desvio, etc. Tudo bem, isso aí, existe um campo enorme para se discutir em relação a isso, mas a pergunta que eu me coloco é o seguinte: o desafio de segurança pública, ele está principalmente no campo das instituições de segurança pública que a gente tem no Brasil? Eu acho que não. E aí eu estou correndo o risco de falar bobagem, ser muito ingênuo, mas eu queria compartilhar isso com vocês até para ouvir críticas em relação ao que eu estou falando. Eu acho que não, por várias razões. Bem, existe uma premissa que todo mundo tende a concordar, né? Você tem uma questão de políticas sociais que tem importância na área de segurança pública. Eu até considero que essa questão das políticas sociais, no patamar de gravidade em que chegou a questão da segurança do Rio de Janeiro, especialmente, ela é muito importante em termos de valorização do ser humano. A Carmen falou da questão das famílias, que espelham perfeitamente isso, e da legitimação da ação do Estado para fazer alguma coisa de efetivo nessa área. Mas ela, por si só, ela não vai ser um elemento potente na solução, ela vai ser um elemento de legitimação, de conquista de apoio, etc., na minha forma de ver. E por que eu estou colocando essa questão? Porque eu tive um conhecimento, uma experiência, que para vocês é corriqueiro, mas para mim eu não sabia exatamente, de um colega que foi à Cidade de Deus com a esposa para fazer uma palestra. E aí ele me contou essa experiência, que basicamente ele chegou na Cidade de Deus, não conseguia entrar, porque tem barreiras, né, furos no chão, que você coloca ferros, e ali não se consegue passar. Precisava de alguém que autorizasse tirar aqueles ferros para passar. Então eles tiveram que chamar o pastor da área, né, para fazer isso. Tinha gente com fuzil garantindo que ninguém mexesse naquilo. O pastor chegou, abriram e eles foram entrando. Durante 10, 15 minutos eles foram até o local, que era uma igreja, onde eles iriam fazer a palestra sobre medicina, saúde pública. E no trajeto ele não viu uma ou duas, assim, várias pessoas portando fuzil, portando armas automáticas, que não eram pistolas, enfim, eram coisas de maior valor, né? Mais letais, armas mais letais. Então, assim, primeira coisa que, quando ele me contou isso, depois eu fiquei pensando, né? Caramba, se eu pegar o meu passaporte, aqui no Brasil, eu vou entrar na Argentina, eu vou entrar no Chile, no Uruguai. Com o meu passaporte, eu pego meu passaporte, vou lá, entro sem problema algum e me sinto seguro. Eu não tenho como pegar meu passaporte e entrar na Cidade de Deus. Não vale nada. Não vale nada. Ele viu pessoas armadas com fuzil. Claro que a pessoa que usa um fuzil não usa porque é um bandido. Porque um bandido precisa de uma arma para assaltar. Ninguém vai pegar um fuzil, mãos ao alto, passa o seu celular. É pesado demais. O fuzil não é uma arma de assalto, de bandido. O fuzil é uma arma para controle de território, para enfrentamento, para forças paramilitares, né? Essas pessoas que estão carregando fuzil não são pessoas, elas fazem parte de uma organização. É o Comando Vermelho, é o Amigo dos Amigos, tem articulação entre os estados, transformam os presídios em uma espécie de um escritório bem protegido para realizar o seu comando. Então, eu comecei a perceber o seguinte, quer dizer, quando a gente está conversando sobre segurança pública, você está conversando sobre uma dimensão que não é mais aquela que está existindo hoje, porque hoje, efetivamente, se você tentar entrar numa área como essa, você não está mais entrando no território nacional. A sua identidade, seu passaporte não tem valor. Não é o alto comando da polícia, o governador, alguém que controla aquela área. Você tem que ter uma autorização que não é do Estado brasileiro para entrar. As pessoas estão ali armadas não para te assaltar, mas para enfrentamento militar, para enfrentar caveirão, para enfrentar exército. Eles têm granada,
eles têm fuzil, eles têm até armamento antiaéreo, porque já derrubaram um helicóptero de alguma forma. E isso não vai ser enfrentado pelas políticas de segurança pública, com a polícia civil, com a polícia militar, se você unificar, se você não unificar, se a polícia unificada tiver uma característica civil, se tiver uma característica militar, porque são forças que dominam o território e estão cada vez mais organizadas e estruturadas como forças paramilitares. Talvez algumas pessoas ouçam isso e possam achar que eu estou exagerando, mas elas têm controle do território, armamento, elas têm tribunal próprio e sumário, né? Alguém falou do número de mortes de jovens entre 15 e 19 anos, que a execução é o principal forma, é o problema principal. Então, assim, a execução sumária, eles têm um tribunal próprio para julgar, fazem função de Estado, eles têm normas próprias de regulação econômica, né? Você pode, com gás, com net, com não sei o quê, que eles controlam. A atividade econômica daquelas áreas tem que pagar impostos para esse Estado paralelo. E aí nós vamos discutir, nós vamos achar que apenas as instituições clássicas de segurança pública vão dar cabo, vão encontrar uma solução para isso. Eu não consigo ver as coisas dessa maneira. Eu acho que já passou o tempo em que nós tínhamos um problema de criminalidade, apenas do tráfico de drogas, e hoje nós temos forças organizadas com capacidade militar de ação e que enfrentam as forças de segurança de uma maneira extremamente ousada. Então, a Carmen já acendeu ali a luz, assim, eu não tenho resposta para isso, não. Agora, tem coisas que eu não acredito. Então, por exemplo, eu não acredito em nada que não seja dentro do Estado democrático de direito. Então, com esse problema que eu estou levantando, eu não quero defender nenhuma solução autoritária ou alguma coisa antidemocrática, mas também não quero tampar o sol com a peneira. Então, isso gera uma grande angústia. Não acredito no sistema prisional que acaba funcionando como um escritório de ação e de operação dessas pessoas, entendeu? E também eu não consigo ver como é que a gente pode ter resultado sustentável de segurança pública se o Estado brasileiro não combater, acho que a palavra é essa, não combater, para controlar o território, para julgar essas pessoas, porque elas cometem extermínio. E na Europa, quando você tem um país onde você tem um grupo que assume o poder e comete extermínio, eles são julgados por tribunais internacionais. Todo mundo fala assim corriqueiramente que no Brasil o número de mortes que você tem nessas áreas é maior do que na guerra. Mas não, é por justiça sumária, execução sumária, é por confronto entre grupos paramilitares rivais ou de paramilitares com a força de segurança. Então, não estou dizendo, não acho que seja uma questão só de controlar território. São líderes paramilitares que estão matando pessoas que têm. Não estou discutindo que roubaram carro, que fazem tráfico de droga. Estou discutindo que durante a carreira deles eles cometeram crimes que atentaram contra a vida e eles precisam de um julgamento, como chefes de organizações que executaram pessoas sumariamente. Então, sabe, se a questão da política de segurança não for separada, na minha opinião, e isso eu queria saber a opinião de vocês, da questão do controle do território, da questão de Estado, que é controlar o território e fazer com que as leis e as regras econômicas, jurídicas e tributárias funcionem de acordo com a norma brasileira, se isso não for garantido nessas zonas dominadas, como é que a gente vai conseguir resolver os outros problemas que estão relacionados com a política de segurança? Eu acho que esse assunto é muito grave, é um assunto de Estado, para que isso fique apenas na conta do esforço operacional que vocês se envolveram em algum momento da atividade profissional de vocês. Isso tem que envolver alguns consensos dentro da sociedade para que uma ação efetiva se realize em relação a isso. Tem que envolver o Estado brasileiro, tem que envolver as Forças Armadas brasileiras que perderam o domínio desse território. O meu passaporte tem que ter valor. A gente começou a nossa conversa justamente fazendo uma observação que a gente considera fundamental, de que é um erro brutal que se comete no Brasil reduzir os assuntos de segurança pública a ações de polícia. Foi a fala do Robson Rodrigues.
Começamos assim. Significa o seguinte, traduzindo uma linguagem talvez um pouco mais clara. A polícia, o aparelho policial brasileiro, ou em qualquer parte do mundo, ele é um ator importante do sistema, talvez seja até não seja o mais importante, mas é um dos mais importantes do sistema de segurança pública, é composto pelo sistema judiciário, Ministério Público, Legislativo, sistema eleitoral, pela educação, saúde, todo esse contexto que envolve a estruturação de um Estado democrático de direito, a gente pode traduzir isso como segurança pública. Então, nós começamos a conversar com vocês sobre isso. Durante o desenrolar da nossa conversa, eu fiz um foco mais direcionado nas questões ligadas à governança do ramo do Estado do Rio de Janeiro responsável pelo combate ao crime, que é a polícia, que está inserido dentro do contexto do sistema de segurança. E as perguntas todas foram direcionadas para o modelo policial. O pessoal está sugestionado ainda por essa questão do vínculo existente entre segurança pública com a atividade policial. O próprio Estado comete esse equívoco diariamente quando ele nomeia a secretaria que cuida das polícias de Secretaria de Segurança Pública, uma vez que, no meu entendimento, quem deveria ter esse nome é o próprio governador, porque ele coordena todo o processo. Então, a sua fala está absolutamente correta. E a gente justamente iniciamos a nossa conversa dentro desse contexto. Agora, o pessoal, o grupo, eles direcionaram as nossas falas para um foco mais aprofundado no modelo policial brasileiro. Então, as questões agora vão envolver um possível empoderamento do município, escândalos envolvendo policiais, desenvolvimento de pessoas dentro do grupo, né, policial, no contexto estratégico. Para que a gente avance nessa discussão, me parece interessante que a gente fale um pouco sobre o modelo policial brasileiro e a dicotomia existente. Eu vou pedir para o Robson falar rapidamente sobre isso, para a gente se posicionar, né, no tocante a como é que funciona a engrenagem do modelo policial brasileiro. Como ele lembrou e como a gente já havia falado, não há como entender e aceitar que vamos resolver as questões ligadas à segurança pública somente com ação policial. Então, nós vamos falar sobre isso. O Robert vai dar uma pincelada rápida sobre as duas polícias que nós temos, as regulações jurídicas, o que uma polícia faz, o que outra polícia faz. Depois ele vai fazer isso, depois a gente pode pegar e fazer alguma inserção ou outra. Mas só sobre isso, tem uma riqueza. As perguntas foram muito interessantes, a gente deixou também de propósito para uma discussão mais aprofundada para essa segunda parte, né? Então, vou tentar falar dessa questão do sistema que não funciona como sistema, e por todas as suas problemáticas, mas eu vou tentar responder todas as questões, né? Bom, a questão da dicotomia, historicamente, ela teve uma razão. Ela foi construída assim na ditadura militar, né? Onde a polícia militar ganha o monopólio do policiamento ostensivo e teve que, na década de 70, fazer toda uma doutrina de patrulhamento, né? Mas, embora isso aí aparelhou um sistema de controle político, né? Foi quando a polícia militar ela ganha o monopólio do patrulhamento, com exclusividade, o patrulhamento ostensivo, preventivo, e também naquele momento, ela fez parte da comunidade de inteligência. Então, foi todo um aparelhamento de combate ao que era visto como um problema, que era o problema do perigo do comunismo. Esse aparelho não foi desativado. Ao mesmo tempo, esse desenho colocou para dentro das delegacias a Polícia Civil. E a Polícia Civil, tentando encontrar lá uma nova identidade, entendeu que ela tinha que fazer inquérito.
Ora, o inquérito é quase que uma singularidade nossa, é uma jabuticaba. O inquérito é uma peça inquisitorial, que não existe, né? A gente está falando dos Estados Unidos, que é um país que nasce moderno, democrático. Lá o sistema é acusatório. E aqui no sistema de justiça criminal é um sistema misto, né? Que é esquizofrênico, como o Ives falou, que junta todas essas questões de dois mundos, né? Você tem um sistema inquisitorial que a polícia faz a investigação, o Ministério Público só entra na brincadeira só depois, ele se isenta, também se faz. Ninguém quer fazer o trabalho que tem que ser feito aqui nos países, mas lá o promotor tem um outro papel, significa uma outra coisa completamente diferente. O promotor está junto com a polícia desde o começo. Desde o começo. Então não precisa você ficar fazendo o inquérito e repetir tudo depois no processo. Né? É o que acontece hoje. Hoje eu sou indiciado por um inquérito policial na Polícia Militar, sou indiciado por aquilo que eu falo, e eu não vou deixar de falar, é liberdade de expressão, uma peça inquisitorial, ou seja, não tem nem processo, porque no processo você tem defesa, ali você não tem. É assim que funciona a justiça, por isso que a gente vê os resultados pífios de investigação e apuração de crimes. Por isso que eu falei que nós temos 11% da nossa população carcerária representada por homicidas, que é o principal problema da sociedade brasileira, a violência que a sociedade, não estou falando nem o aparato de justiça criminal, consegue dar conta, mas a sociedade não dá conta. Né? Então, são todos esses problemas de um desenho mal feito que vão impactar e vão resultar nesses números. Né? Então, eu prefiro ser pragmático do que ser esse idealista romântico que isso vai mudar. Eu acho que não, porque a sociedade é muito, vamos dizer, muito conservadora ainda, a sociedade brasileira. Então, tem umas características que são nossas. Por exemplo, já falei, somos violentos, é fato. Nós resolvemos nossos conflitos pela violência. E depois a gente fala, não, a favela é mais violenta. Estamos todos no mesmo contexto. Lá tem armas, é um fator, alguém falou. É um fator que potencializa o problema, porque ali a resolução é mediante arma de fogo. Mas se for no trânsito, um bate no outro, vai acertar o outro com o macaco. Na torcida, mata com o bastão da bandeira. Então, isso é uma característica nossa que a gente tem que encarar como sociedade, não despejar no Estado esse problema. Não estou isentando o papel da polícia, que é muito ruim, eu falo. Se eu critico a minha instituição, sempre critiquei, né? E agora estou respondendo porque estou fazendo uma crítica construtiva, né? Dessa situação. Então, assim, de uma maneira muito própria, se eu critico a minha instituição, eu vou criticar também o que não está funcionando. Então, esse sistema ele não foi feito para funcionar. Então, para ser pragmático, é de tentar fazer aquilo que dá, que é possível fazer com esse desenho mal feito, mal ajambrado. O que é possível? Quando nós voltamos e quando mostramos lá que era possível fazer, se a gente for olhar rapidamente, problema de segurança pública, se a gente entender que a prioridade é o crime violento, é a violência homicida, né, e a gente não tirar conclusões muito superficiais, que a gente tem uma característica também, outra característica muito grande, né, que eu falo que é a característica do Flamengo, a torcida do Flamengo. A torcida do Flamengo são emocionais ao extremo. A política pública não pode ser emocional ou atender a emoções de momento. Isso é o pior problema. Ela tem que ter projetos de curto, médio e longo prazo. O que acontece é o seguinte, você exalta, como foi exaltada a política de segurança aqui, como a melhor do mundo, né? Não a pacificação. Aí cria-se um processo que eu chamo, brinco, né, que é a anabolização moral. Então a torcida do Flamengo tem isso. Transformou o Obina no Eto'o, né? Transformou o Fio Maravilha no maior craque do mundo através da música, e o cara acredita, acaba acreditando. Foi o que aconteceu. Nosso ex-secretário, com todo o respeito que eu tenho pelo Beltrame, mas ele não conseguiu perceber isso. Então, quer dizer, ele foi reverenciado e tinha que ser, porque encontrou, mas não foi racional o suficiente para entender os riscos que estavam colocados. E a gente não tem essa racionalidade. Ao contrário, depois, quando dá uma coisa errada, aí detona tudo, como se tudo fosse ruim. Hoje nós vivemos numa depressão imensa no Rio de Janeiro, porque tudo deu ruim. Então tem que mudar. Aí nós tiramos conclusões apressadas porque nós não temos uma reflexão aprofundada.
Eu estava preocupado com a sua conclusão, porque ainda bem que não foi, você, né, concluiu pela questão democrática, é essa mesmo. Porque a conclusão é essa, nós estamos no Estado, temos um Estado paralelo, tem armas, então vamos fazer a guerra. Fizemos isso desde os anos 90, só deu ruim, só deu problema. Morte de policial, morte de população, corrupção policial, e a gente lida muito mal com essa questão das drogas. Para responder a questão do município, tá, né? Vou pegar um... Antes de avançar para o município, vamos botar isso aqui no quadro. Você tem uma polícia ostensiva. Nesse momento, essa função é aplicada à polícia militar, às PMs. E você tem uma polícia judiciária, são as polícias civis. Essa polícia é responsável pelo patrulhamento. É a polícia que você vê na rua, fardada, atendendo ocorrências, o 90, controle de distúrbios, operações e tal. E você tem uma outra polícia responsável pelas ações repressivas, ou seja, as questões ligadas à investigação após a ocorrência de crimes. Do ponto de vista de literatura, elas funcionariam, no papel funcionariam perfeitamente. Elas são complementares. Em outros países, o somatório da polícia ostensiva com a polícia judiciária, você tem a polícia. Então, quando eu falo da polícia de Nova York, eu estou falando do somatório de uma polícia ostensiva com uma polícia que faz investigação, onde não existe um processo chamado inquérito policial e o resultado do trabalho policial vai direto para o Ministério Público. Aqui não é assim. Essa polícia faz um negócio chamado inquérito, uma ação jurídica chamada inquérito policial. Esta polícia faz um negócio chamado inquérito policial militar em determinados crimes que estão inseridos dentro de um código penal militar. À luz da legislação estadual, civis não cometem crime militar. Então, esses crimes são restritos a crimes praticados por policiais militares. Nesse momento, a polícia militar, a polícia ostensiva, ela tem uma capacidade de investigação. Todos os outros crimes, o trabalho de investigação fica a cargo da polícia judiciária. Se eu somar essa polícia, esse serviço, com esse serviço, eu tenho o serviço de polícia. É assim em todo o país do mundo, com exceção de 5 países. Um deles é o Brasil. Quais são os países? Côte d'Ivoire, Costa Verde, eu sei, depois eu pesquiso, não é, com certeza não é. Estados Unidos, não é os Estados Unidos, não é a França, não é a Inglaterra, não é o Paquistão. O que acontece? Qual o problema? Você falou que na teoria funciona, por que na prática não funciona? Para que a polícia ostensiva execute as suas atividades, ela precisa de dados e informação, ela precisa de produção de conhecimento. A produção de conhecimento policial, nós damos o nome de inteligência. Essa inteligência tem que ser compartilhada entre as duas instituições, através de um canal técnico, que são as áreas de inteligência. Deve existir, e existe um canal técnico, onde há um trânsito de informações. Informações é um conjunto de dados, de notícias trabalhados, que produz uma informação. Essa informação é onde você trabalha. Essa informação, ao qual nós chamamos de inteligência policial, ela produz policiamento e produz investigação. Aqui você atua no campo preventivo, prevenção, e aqui na repressão, e daqui vai seguir para o judiciário. A proposta é, ainda um pouco, o problema é, esse fluxo de informações aqui não é aquecido como deveria ser. A informação produzida aqui não necessariamente vai toda para cá.
Se você não manda a informação toda para cá, você tem prejuízo no policiamento. Afeta você, afeta você, afeta você. E se eu produzo informação, porque eu tenho capacidade de produzir informação, uma vez que eu sou capilarizado no terreno, a gente vai sair daqui, vai descer essa rampa, vai andar 4 km, você vai dar à esquerda, tem um posto policial militar, azul e branco. Né? Você chega e, pô, tem um negócio acontecendo em tal lugar assim, assim. É um dado que vai para uma central de inteligência, produz uma informação. Se essa informação não chega aqui, essa polícia não avança no serviço dela, que é o trabalho de investigação. Ou seja, acaba não seguindo para o judiciário. Esse é o modelo brasileiro. Os outros países, o que fizeram? Usando a inteligência emocional, pegaram a polícia ostensiva e a polícia judiciária, somaram e criaram uma polícia. Entendeu? Uma polícia. Uma polícia. Agora vamos falar sobre a questão de polícia militar, polícia civil. E em todos os... Como? Seriam perfis completamente diferentes, né? No meu entendimento, se estiver errado, mas a polícia ostensiva, ela é mais, tipo assim, se fosse comparar, mais infante, né? O cara ali da operação que vai encarar. Estou dizendo pelo menos hoje que seria requerido. Enquanto a outra seria um policial um pouco mais bem preparado, no sentido de poder fazer o que é. Estou errado. Não, os dois têm que ter preparação, porque são ramos diferentes da mesma instituição. Você pode entrar em alguns países, você entra para ser policial de rua, um patrulheiro. E aí você vai se desenvolvendo tecnicamente, você pode escolher no ramo de investigação ou pode continuar no ramo de patrulhamento. Você pode entrar no ramo de operação uniformizado. Em todos os países esse ostensivo é uniformizado. Aí passa essa ideia de que é militar, mas não é militar. Ele é um policial uniformizado. Esse ponto é chave. Por quê? Nesses países onde aconteceu essa unificação aqui, alguns países, inclusive, nunca foram dicotômicos, nunca houve essa divisão. Porque na cabeça do policial, na nossa cabeça, não há como você fazer atividade de polícia sem informações. Não é possível você fazer isso. Não é possível. Nem para um braço, nem para outro. Nós todos, quando vamos fazer uma atividade qualquer no nosso dia a dia, primeiro nós planejamos, vou ao supermercado, vou por aonde, o que eu vou comprar. Isso é um trabalho de inteligência que você está fazendo para ver quais são os resultados que você vai fazer. É uma coisa são as ações policiais. O fato é que nessas outras nações, essa polícia ela gerou um profissional de polícia. Um sujeito que tem um perfil para ser policial. Ciclo completo de polícia. Os países civilizados, primeiro mundo, não confundem polícia com força armada. Polícia, força armada e força armada. Ciclo completo de polícia. Polícia está na rua fazendo patrulhamento, mais investigação, levando o resultado ao Ministério Público. O Ministério Público é o dono da ação penal, inclusive no Brasil, fiscal da atividade policial. É isso que nós precisamos buscar. Ciclo completo de polícia. O que ele estava falando é o seguinte: talvez seja o grande legado ruim da ditadura militar em relação à atividade policial brasileira, foi a manutenção, foi o estabelecimento desse decreto, é um decreto de 1969, que faz a vinculação de polícia militar à força terrestre. Na época era o Ministério do Exército. Quando tivesse uma perturbação da ordem pública, até por esse decreto, define o que é perturbação da ordem pública e grave perturbação da ordem pública. Perturbação da ordem pública, na legislação que a gente tem, está fora do assunto do dia a dia da segurança pública. E nós tivemos, 30 anos depois, vem a Constituição de 88, não faz a revogação desse decreto. E não reorganiza as polícias.
Mas a pasteurização da polícia não vem da ditadura de 69, vem da época Vargas. Porque a Polícia Militar do Rio é a primeira instituição militar do Brasil. Veio com a família real portuguesa em 1808, né? 1809, fundada em 13 de maio de 1809, e eles trazem um quantitativo de X pessoas da polícia, lá da Guarda Real de Lisboa, da Corte de Lisboa, e fundam a Guarda Real de Polícia da Corte do Rio de Janeiro. E aí se desenvolve todo o processo da criação da polícia brasileira, dentro desse contexto dicotômico, que Portugal revoga isso em 1981, 300 anos depois. Eles chegaram à conclusão que, estamos errados. E a gente continua com o processo. Então, quando eu falo em desmilitarização da polícia, eu estou falando o seguinte: esse decreto de 69, ele tem que cair. Porque se decreto cai, essa polícia aqui, ela deixa de ser vinculada em algum momento a uma força armada. O que essa vinculação traz? Eles regulam armamento, efetivo, distribuição no terreno. Por exemplo, eu era comandante do BOP. Eu consegui recurso para adquirir um determinado armamento. Dava para comprar 25 peças de uma arma. Esse pedido tem que ser submetido ao Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro avalia se você pode ou não usar aquela arma. Durante 5 anos diziam que não. Não pode, você não pode. Apesar de tudo que acontecia no Rio de Janeiro, você não pode usar essa arma. Até que um dia chegou um general que assumiu, não, você pode usar essa arma sim. Mas você não pode comprar 25 peças, você pode comprar 9. No meu entendimento, quem tem que definir qual arma que eu tenho que comprar, qual o emprego tático que eu tenho que fazer, quantos homens eu tenho que botar, é o Estado-Maior da Polícia. Porque é a polícia que está nesse tipo de atividade. Se eu tenho dinheiro para comprar, se eu tenho autorizações governamentais para comprar, eu preciso do armamento, o Estado-Maior da Polícia vai comprar, não o Estado-Maior do Exército. Então, a revogação desse decreto vai dar sustentação à Constituição de 88. Resolve o problema em parte. Estou falando da desmilitarização. Isso, para mim, é desmilitarização. A desvinculação da Polícia Militar brasileira de força armada. O que é pior, em 1969, essa vinculação era a um ministério. Em 1988, se eu não me engano, os ministérios militares, eles foram transformados em forças singulares, ali, em comandos gerais. Então, você tem o Comando Geral do Exército, Comando Geral da Marinha e da Força Aérea. Esses 3 comandos estão vinculados ao Ministério da Defesa. E a polícia, através do decreto 669, está vinculada a uma força singular. Nem fazer a evolução do processo colocando a polícia nesse lado aqui. Polícias militares. E ela está vinculada à força militar em momentos específicos. Que nesse momento, como ele falou, passa a ser uma força reserva. Uma força de infantaria de reserva da força terrestre. Então, com a mudança que fizeram, a PM ficou vinculada a uma terceira subseção do Estado-Maior, chamado IGPM, que tem um chefe mais 5 funcionários. Acabar com a militarização, para mim, isso é isso, é tirar esse vínculo do decreto 667/69, dando à polícia autonomia para definir os seus destinos. E aí, primeiro passo, para a gente começar a resolver essa questão. Segundo passo, ciclo completo de polícia. O ciclo completo de polícia é o somatório
da polícia ostensiva com a polícia judiciária. E aí vamos ter uma outra discussão. Seremos militares ou seremos civis? Detalhe, se você procurar no dicionário, o antônimo de civil não é militar. O antônimo de civil é eclesiástico. Civil não é antônimo de militar. Civil é o seguinte, militar é o seguinte, é uma forma de você administrar, é uma forma de você gerenciar um processo. Muito eficiente, por sinal. Com alta capacidade de mobilização, controle e planejamento. Que é excelente. Uma força que está com 50, no caso do Rio de Janeiro, com 50 mil homens armados na rua. Controle, mobilização e planejamento. Você consegue muito bem através de uma disciplina, uma hierarquia militar. Militar significa o seguinte, você vai ser regido por códigos militares. Mas como você vai ter que fazer uma unificação de uma polícia militar com uma polícia civil, nós vamos submeter os civis a um código militar? Ou que será mais fácil? Pegar os militares e submeter a um código civil? Porque no caso da polícia militar, os PMs, vou gastar teu quadro todo. Tem problema? Não. Os policiais militares, eles são submetidos a códigos militares, aos códigos civis e a um regime militar disciplinar. Então, nós vamos tirar o Código Militar, vamos tirar o regime militar disciplinar. Vamos estar submetidos ao Código Civil e a um regime disciplinar de uma nova função, da função policial, que não existe no Brasil. Resumindo, o Brasil vai mudar a sua polícia o dia que nós tivermos uma polícia... Tá, uma polícia hierarquizada, verticalmente, porque a atividade policial no mundo inteiro é hierarquizada verticalmente, civil, com ciclo, porque aqui já estou falando, está o ciclo com ciclo completo, civil, com regime disciplinar, submetido a códigos civis. E aí você nasce aqui uma outra categoria de funcionário brasileiro, funcionário público brasileiro, o policial. O que eu estou querendo dizer com isso? Que o sujeito que fizer a prova para essa instituição, ele quer ser policial. Ele não quer ser militar, de força armada, e ele não quer ser nem promotor e nem juiz. Porque essa carreira aqui é muito peculiar. Então, primeiro momento, a desmilitarização que a gente fala e que a gente prega é a desvinculação, resumindo, é a desvinculação de uma força militar, dando à polícia a sua autonomia, qualquer vínculo com força militar. Segundo, se buscar o ciclo completo, e aí se inicia uma outra discussão, se essa nova polícia será uma polícia civil, conforme eu mostrei aqui, polícia civil com regime disciplinar, com códigos civis, com uma categoria policial, ou se será uma polícia militar, nos moldes, por exemplo, da Guarda Civil Espanhola, da Gendarmeria Francesa, da Carabinieri do Chile, Carabineiro do Chile, Carabinieri da Itália, que são polícias muito benquistas, porém, todas elas com ciclo completo. Você vai no Carabinieri da Itália, ele tem um ciclo completo de polícia. Ele patrulha, ele investiga, ele faz perícia, polícia científica e entrega a promotoria. Então, o Brasil precisa redesenhar
o seu modelo policial. É isso. A autonomia da polícia, como polícia, é uma questão de força também, e de poder, obviamente, né? A Polícia Militar de São Paulo tem 65 mil polícias. A do Rio de Janeiro, se não me engano, tem 35 mil ou 25 mil, não sei o número exato. Pelo que eu sei, a Polícia Militar de São Paulo é maior do que a Marinha, em termos de efetivo de oficiais e pessoas. Ou seja, isso é uma força muito forte. Você dá autonomia num país como o nosso para um Estado que tem uma força policial de 65 mil polícias e outro de outro Estado com 35 mil polícias, é um contrapeso muito grande. Ou seja, como é que vocês estão vendo isso aí? Não, essa questão é uma questão para todas as democracias, porque a polícia sempre vai clamar por mais autonomia, mas ela tem que ser sempre regida pelo poder civil, nesse sentido que o Pino falou, uma hierarquia, porque nós estamos falando de forças armadas dentro do território nacional. É a mesma questão também das forças armadas, né, que também, seguindo seus objetivos, tranquilo, as coisas funcionam, mas se começam a ganhar certas autonomias que contestam o poder político, o poder civil, isso é uma ameaça também para nós. Então, a questão esse paradoxo, esse dilema que a gente tem que viver nas democracias. Isso é um fato que acontece. Então, são criados todos os regulamentos de controle da atividade policial, que é sempre vista também por esse lado, um lado que ameaça. Essa questão de polícia civil e militar é um assunto que já está em voga e todo mundo na internet já sabe o que tem que fazer, se é a favor ou contra, sem ter a menor ideia do que seja. Então, primeiro, eu agradeço a vocês pela primeira vez estou sendo apresentado ao assunto para ter um conhecimento técnico dessa distinção, já é legal. Mas eu queria perguntar, existe algum projeto específico sobre isso? Que eu quero saber o seguinte, quando eu olho isso assim, o meu lado econômico já vem assim, pum, já pulsa. Por exemplo, quanto de duplicidade de trabalho tem entre essas duas polícias, tá certo? Você falou aí em 200, 300 mil pessoas que trabalham, tá certo? Mas quanto tem de trabalho duplicado aí? Aí vem dentro dessa questão que a Carmen está colocando. Eu quero controle máximo, mas se você quer controle máximo, tem um preço para pagar. Você tem a corrupção, tem o custo, etc. e tal. Então, a minha pergunta é essa, porque já chama atenção uma série de coisas. Existe algum projeto específico já sobre isso, onde a gente possa olhar o problema com uma visão mais sistêmica, olhando tudo que tem de bom, de ruim, de custo, etc? Queria falar 3 pontos rapidinho. Primeiro, eu estou tão curioso para ver o que vocês vão falar sobre isso aí. Está na tela desde o início. Ah, tá, eu estou esperando. Segunda coisa é que eu queria que vocês falassem um pouquinho da visão de vocês sobre a questão das drogas, né, da descriminalização. E o terceiro ponto, eu morei fora do Brasil 5 anos, né, na França e nos Estados Unidos. E a grande diferença que eu via do Brasil para lá é a questão da impunidade, a questão do rigor, ou da falta de rigor no Brasil com relação ao que você tem em outros países teoricamente desenvolvidos. E eu acho que a gente está falando aqui de corrupção, falando de violência, e eu acho que a gente já falou bastante sobre as coisas sistêmicas e os processos que tem que mudar para a gente melhorar a questão da segurança no Brasil, e que eu acho que é primordial, né? Agora, eu queria que vocês falassem também um pouco a visão de vocês com relação a essa questão da impunidade, não só a impunidade do ponto de vista legal, mas também dos hábitos, né? A questão da nossa cultura ligada à impunidade, a nossa cultura ligada à falta de rigor. Até mesmo a gente tem no Brasil a polícia, para a sociedade, ela é tida como algo inferior ou menor ao cidadão, e para mim deveria ser ao contrário, valorizar mais o policial, não só do ponto de vista financeiro, mas também que, por exemplo, nos Estados Unidos, você parado com o carro pela polícia, mesmo que você esteja só com excesso de velocidade, você tem que parar o carro, ligar a luz e botar a mão no volante. Se você se mexer sem avisar o que você vai fazer, o policial pode te atirar. Aqui no Brasil é o contrário. Se o policial atirar, qualquer coisa que ele fizer, ele é culpado antes de ser inocente, né? Então, queria também ver o que vocês acham, o que isso impacta na relação da violência no Brasil também. Eu queria propor uma questão aqui de ordem, só para a gente não fugir ainda do tema da militarização, porque eu queria apresentar um outro aspecto dessa questão que tem a ver com a pergunta do Paulo e, de algum modo, com a pergunta do Henrique, que é a militarização.
no sentido do uso das instituições, do uso bélico das instituições policiais, de dirigir a ação das polícias sob a perspectiva da guerra ao crime, da guerra às drogas. E isso tem, no meu modo de perceber, uma relação direta com a letalidade das polícias brasileiras, que é imensa, que não se compara a nenhuma outra democracia. Nossas polícias matam muito, até mesmo com os países que têm taxas criminais semelhantes ou até piores do que nós temos. As nossas polícias matam muito. E isso tem a ver com a militarização da política pública de segurança. Esse movimento das polícias, no sentido do enfrentamento ao inimigo interno, na época da ditadura civil-militar, continuou operando durante a democratização e após a democratização. No meu modo de entender, quando a gente fala de segurança pública, nós não fizemos a democratização. Não fizemos. Elas continuaram operando sob a perspectiva da guerra, mudaram apenas o inimigo. Somente depois de 71, quando Nixon, a partir de março de 71, elege um novo inimigo para o mundo. Não era mais o vietnamita, porque ele estava perdendo a guerra do Vietnã, como perdeu na sequência, mas era o traficante de drogas. Há um discurso do Nixon de março de 71, onde ele diz isso, onde ele responsabiliza a derrota, que naquele momento ele já vislumbrava, dos exércitos norte-americanos no Vietnã. Ele diz no discurso de março, ele atribui às drogas uma espécie de corrupção moral da juventude, que é um discurso que, de alguma maneira, ainda está na cabeça de muita gente. Então, o inimigo público número 1 não é mais o comunista, é o traficante de drogas. As nossas instituições policiais continuaram operando dentro dessa perspectiva. Quando a gente pensa em enfrentamento dessa questão, eu sou absolutamente favorável à despenalização de todas. Eu acho uma estupidez, o jeito que não tem nada a ver com esse negócio. Mas, ainda dentro dessa estupidez, a gente comete outra, que é apostar na guerra e não em estratégias de prevenção. Então, a gente acha que vai resolver esse problema com fuzil. E isso tem um problema. Alta taxa de letalidade das polícias. A gente aqui no estado do Rio de Janeiro vai bater recorde esse ano, hein? Em agosto já eram mais de 700 pessoas que as nossas polícias mataram até agosto desse ano. E isso tem um problema, que afeta diretamente a corrupção. Polícias violentas são corruptas. Nem toda polícia corrupta é violenta, mas uma polícia que mata desse jeito tem problemas de corrupção. E a gente precisa enfrentar isso. E um viés fundamental para enfrentar isso é diminuir a letalidade das polícias. Porque esse nível de letalidade corrompe moralmente qualquer pessoa. Qualquer uma. Inclusive nós aqui. Nós aqui. A gente opera de acordo com marcos, digamos assim, a nossa moralidade opera dentro de marcos regulatórios, vamos dizer assim, que tem a ver com esse nível de temperatura e pressão no qual a gente vive. Agora, qualquer um de nós que seja submetido à guerra vai passar a operar em outro marco, referencial. Se você não respeita a vida, você não respeita mais nada. Se você mata pessoas e continua trabalhando como se nada tivesse acontecido, e acontece isso por causa dessa política pública que está aí, que trata policiais como se fossem objetos, usam os policiais para bater indicadores, para dizer que estão trabalhando, para dizer que estão cumprindo o seu papel, e quando esse policial comete um deslize, é filmado por alguém executando, como lá em Costa Barro, no início. Essa política suja, covarde que está aí, é a primeira a rifar esse policial. Apresentar esse policial como uma espécie de desvio de conduta. A culpa nunca é da política, é sempre do homem. Covarde, política pública covarde. Então, essa política pública tem uma responsabilidade direta com alto nível de corrupção das nossas polícias e muito particularmente da nossa. Se a gente quiser uma polícia diferente, além de todo esse controle interno, e aí a gente tem que chamar o nosso Ministério Público para exercer um papel mais incisivo, porque ele é o responsável pela atividade policial. Controle, o Ministério Público precisa atuar como a Constituição de 1988 estabelece. E, além disso, tem que ter prestação de contas sobre o uso da força. Prestação de contas política. Política. O secretário de Segurança Pública tem que ser chamado
na Assembleia Legislativa, que é a nossa casa, para explicar a letalidade das polícias, explicar até que ponto a sua política, a política que ele está conduzindo, ou deveria conduzir, até que ponto ela está por trás desse dedo que aperta o gatilho. Então é fundamental enfrentar a letalidade das polícias para a gente cuidar da saúde dos nossos policiais. A nossa tropa está doente. Ela está adoecida, ela está embrutecida. Uma polícia que mata muito está corrompida moralmente e adoecida, porque se embrutece. Então, se a gente quiser, e é por isso que a gente fala tanto em polícia, é claro que a gente não pode reduzir tudo à polícia. Não pode. Tem vários aspectos aqui. Mas se não passar pelo enfrentamento de uma reforma radical das polícias e das políticas públicas, a gente não vai a lugar nenhum. Tem que começar por aí. Uma política pública de um Estado democrático de direito séria tem que começar pelo enfrentamento da redução da letalidade da polícia. Uma democracia não pode aceitar o nível de letalidade que a nossa democracia aceita. E pior que isso, transige. Faz de conta que não existe o problema. Por isso que eu digo, concordo plenamente com o Márcio. Sob ponto de vista do regime, talvez a gente possa dizer que vivemos numa democracia. Mas sob o ponto de vista da democracia como forma social, não vivemos. A gente até hoje não conseguiu resolver o problema nacional. Não resolvemos em 22, não resolvemos em 89, não resolvemos em 1930 e não resolvemos com a Constituição de 88. A gente não tem povo, a gente tem população. A nossa república não conseguiu transformar população em povo, ator político. Nós somos uma sociedade de indivíduos, o que, no meu ponto de vista, é uma contradição. E a polícia está ali regulando. Você faz uma Constituição progressista, liberal, como a de 1824, mas tem escravo. Você tem uma Constituição que proibia a pena de açoite, a de 1824. Você precisa de uma polícia para regular essa diferença de tratamento entre uma lei maravilhosa e uma realidade imunda, desumana, desigual, como essa que a gente tem. E quem regula isso na prática é o policial. Dessa maneira cínica. Dessa maneira cínica. Dá teu jeito. Se você errar, eu arranco sua cabeça. O nosso maior problema é a falta de política pública. E a autoridade que, quando aparece, é como a nossa, é para choramingar, para posarem de vítimas, como essas que estão aí.